E aí, pessoal, matemática é bom demais. Hoje nós vamos estar estudando subtração, uma das operações fundamentais da matemática. Você está falando com o professor Eduardo Luiz e nós vamos estar trabalhando aqui com você nessa aula maravilhosa. Acompanhe comigo até o final. Vamos nessa. É isso aí, pessoal. Vejam. Na matemática, nós temos algumas operações que são fundamentais. Uma delas é a subtração, tá? Então, o que vem a ser subtrair? Subtrair quer dizer tirar, quer dizer retirar uma quantidade de outra. E aí você tem algumas ideias desse retirar. Uma das ideias eu coloquei como um exemplo aqui para a gente observar. Veja, no parque havia 156 crianças e foram retiradas 54. Então, haviam 156 e retiraram 54. Retirar, eu boto sinal de menos. Quantas crianças ficaram no parque? Quantas crianças ficaram num parque? Então, nesse sentido aqui, eu vou fazer uma subtração, né? Eu vou tirar 54 de 156. Observe que esse primeiro valor aqui, que representa a unidade, eu coloquei também o 54, né? Eu coloquei unidade abaixo de unidade, ó, para fazer a subtração. Então, 6 tirando 4 vai me dar 2. Beleza? E também eu fiz colocando aqui dezena abaixo de dezena, para fazer a subtração. Ó, 5 menos 5 vai me dar 0. E 1 menos 0, que está aqui, dá o próprio 1. Cada parte dessa recebe um nome, como a gente também fez na adição. Cada parte dessa aqui recebe um nome. A parte de cima, o 156, é chamado de minuendo. Professor, eu preciso saber esses nomes? Precisamos. A parte 54 é representada pelo subtraindo. Subtraindo. Certo? O 102 é o resultado, é a diferença. É o resto. Diferença ou resto, ok? Minuendo, subtraindo e diferença. Vamos ver outro exemplo. Ideia de completar. Veja, no meu álbum cabem 60 figurinhas. Já colei 48. Quantas figurinhas eu preciso ainda colar para que ele fique completo? Tá faltando quanto acrescentado a 48 para dar 60? Então, se eu quero completar, eu devo fazer uma subtração de 60 por 48. Ó. 60 retirando 48. Então, você observa que unidade aqui é 0 e aqui é 8. Não pode tirar um número maior de um menor, não é tirar 8 de 0. Aí, o que é que eu faço? Eu pego dessa dezena aqui, 6, eu tiro uma dezena. Quando eu tirar uma dezena e representar ela em unidade, eu vou ter 10 unidades, né? Uma dezena são 10 unidades. E vai sobrar 5 aqui no 6, certo? Aí eu vou fazer 10 tirando 8, dá 2. E 5 tirando 4, dá 1. Então, o resultado, a diferença, não é que está faltando, é 12. Está faltando 12. Beleza? Vamos para a próxima ideia. A ideia de comparar. Veja, nas ações de comparar ou achar a diferença, observe que há dois todos, dois universos a considerar. Deve ser feitos dois questionamentos. Quantos a mais ou quantos a menos? Vamos ver aqui alguns exemplos. João tem 6 figurinhas e Maria tem 4. João tem 6 e Maria tem 4.
Quantas figurinhas Maria tem a menos que João? Quantas figurinhas Maria tem a menos que João? O que é que eu devo fazer? Eu devo fazer aqui, evidentemente, uma subtração. E quando eu encontrar o resultado 2, eu vou dizer que Maria tem 2 figurinhas a menos que João. 2 figuras a menos. Beleza? 2 figuras a menos que João. E se eu tenho agora uma outra situação como essa, a fila A tem 9 alunos e a fila B tem 6. Qual diferença de idade? Qual diferença de idade entre as filas? Na verdade, não é idade, né? É quantidade, né? A diferença aqui, eu tenho 9 e aqui eu tenho 6. Essa diferença, quando eu subtrair o maior pelo menor, 9 tirando 6 vai dar 3. Essa é a diferença de quantidade, não é? Não é idade, tá? Quantidade entre as filas. Então, você faz uma subtração, onde a parte de cima é o minuendo, subtraindo e o resto é a diferença, beleza? Na questão das propriedades, vale também você considerar o seguinte, assim como na adição, eu tenho também a comutativa, certo? Eu tenho a comutativa. Pessoal, a gente precisa lembrar vocês que na comutativa, a propriedade comutativa, ela não é válida na subtração. Ela não é válida. Como assim, professor? Observe que quando eu faço uma subtração do tipo 3 menos 2, olha, 3 menos 2 vai dar 1. Mas se eu inverter, como na comutatividade pode inverter lá na soma, né? Se eu inverter, colocar o 2 na frente e subtrair 3, não vai ser o número 1. Vai ser o número menos 1, que é um assunto que a gente vai estudar depois. Vai dar um número negativo, vai ser diferente. Então, a comutatividade, ela não é válida na subtração. Beleza? Comutatividade não é válida na subtração. Associativa. Veja, na subtração não vale a propriedade associativa, pois ao associar seus elementos de maneiras diferentes, o resultado ele se altera. É como se eu colocasse aqui, né? 7 menos, aí resolvesse o 3 menos 2. Quando eu fizesse essa conta aqui, 7 menos 3 menos 2 é 7 menos 1, que vai dar 6. Mas quando eu faço associando outros termos, por exemplo, o 7 e o 3, 7 menos 3 dá 4. 4 menos 2 vai dar 2. Perceba que 6 é diferente de 2. Por isso, a ideia de associar os números não é válido para subtração. Não é válido para subtração. Então, nem a comutatividade, nem a associatividade na subtração são válidos. Vamos ver outro termo aqui? Vamos ver mais um. O fechamento. O que é o fechamento? Quando eu faço uma soma, por exemplo, nos números naturais, o resultado também vai dar um número natural. Se eu pegar a subtração de 2 números naturais, nem sempre resulta um número natural. A subtração de 2 números naturais nem sempre vai resultar, num caso, no número natural. Se isso não resultar no número natural, porque não está fechado na subtração. Logo, a propriedade do fechamento também não é válida. Eu coloquei aqui como exemplo o 7 menos 10. Quando eu faço 7 menos 10, 7 é um número natural. 10 também é um número natural. Quando eu faço a subtração de 7 por 10,
7 menos 10 dá menos 3. Menos 3 não é um número natural. Ó, 7 menos 10 dá menos 3. Observe que o 7 é um número natural, o número 10 também é, mas o menos 3 não é. É um número inteiro, a gente chama de inteiro e a gente vai estudar depois. Logo, a propriedade da subtração, fechamento, ela não é válida para a subtração, beleza? E o elemento neutro? Na subtração não existe elemento neutro. 6 menos 0 não é a mesma coisa que 0 menos 6. Então, na subtração não existe elemento neutro. Associatividade, comutatividade, fechamento e elemento neutro na subtração não são válidos, não existem, beleza? Vamos para os exercícios. Aqui me diz assim: Daniele coleciona cartões. No seu álbum já tem colocado 78 cartões. Quantas figurinhas estão faltando para completar seu álbum que cabem 100 figurinhas? Veja bem, o álbum dela cabe 100 e já tem 78. Então eu quero completar. O que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair 100 e tirar 78. Eu faço essa subtração. Veja, minha gente. 0 não dá para tirar 8. Sabe o que é que eu faço? Eu acrescento aqui, ó, o número 1 aqui. Quando eu fizer isso, vai ficar 10. 10 tirando 8 dá 2. Mas como eu acrescentei uma dezena aqui, eu tenho que acrescentar uma unidade aqui embaixo. É uma outra forma de fazer uma subtração, tá certo? Aí aqui eu tenho 8 agora. 8, porque 7 mais 1 dá 8 aqui, ó. 7 mais 1 dá 8. Então aqui não é 7, é 8. E aqui eu tenho 0. Então eu vou fazer a mesma ideia. Vou pegar 1, colocar aqui para ficar 10. E vou tirar 8, porque 7 mais 1 dá 8. E 10 tirando 8. 10 tirando 8 dá 2. Mas você lembra que eu coloquei 1 aqui como dezena? Esse 1 que eu coloquei aqui, ele deve vir aqui para baixo, representar uma unidade aqui, ó. Aí como eu já tinha 1 lá em cima e tirei 1 que está aqui embaixo, ficou 0. Ou seja, eu vou precisar ainda de 22 figurinhas. Vou precisar de 22 figurinhas. Ok? Para completar o álbum de Dani. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 2. A questão 2 diz assim: resolva a subtração a seguir e encontre os valores que estão faltando. Quais são os valores que eu devo colocar aqui nesses espaços? Então, você vai pensar no número que, ao subtrair 7, tirando ele, você encontrará 2. Que número é esse? Uma maneira de pensar nisso é você fazer a subtração de 7 por 2. Pegar o minuendo, que é 7, e tirar a diferença, que é 2. Quando você fizer isso, você vai encontrar o subtraindo. Ó. 7 menos 2 dá 5, ou seja, aqui deve ser 5. Beleza? 1, que está aqui em cima, menos 0 vai dar 1. Então não tem o que fazer, né? Aqui, 2 menos quanto para dar 6? Aí veja, não tem como eu tirar, não tem como eu pegar o número 2 e tirar um número maior que 2 para dar 6, né? Não tem como. Então eu tenho que pensar como, né? Eu tenho que fazer o quê? Para entender aqui, tirar um número para dar 6, aqui em cima deveria ser maior, né? E o número maior para tirar um número para dar 6, que tivesse como unidade 2, é porque na dezena aqui, eu teria o número 1, né? 12. Aí ficaria 12. 12 tirando 6, dá 6. Beleza. Beleza. Como eu coloquei esse 1 aqui, lembre-se, eu tenho que colocar mais 1 aqui embaixo. Ou seja, o número que está aqui somado com 1, eu vou ter que fazer a subtração de 5 menos ele para dar 2. Certo? 5 menos ele para dar 2. Se eu pegar 5 e tirar 2, vai me dar 3, né? Só que eu já tinha 1 aqui guardado, ó.
Então, o número que eu deveria colocar aqui deveria ser o número 2. Certo? Para dar 3, ó, 2 mais 1 dá 3. Então, logo nesse quadradinho aqui, deveria ser 2. Deveria não, é 2. Aqui é 2, beleza? Aí você faz mais 5 menos 2 não dá 2 não, tio. É porque eu tinha pego um 1 de lá, ó, da dezena, e colocado aqui embaixo para somar com esse 2. 2 mais 1 dá 3. Aí 5. 5 menos 3 dá 2. Ok? E agora aqui, qual que deve ser? 3 menos quanto para dar 1? Aí o que é que eu faço? Eu faço 3 menos 1 e vejo quanto dá. Aí eu boto ele aqui também, ó, 2. Então a resposta é quem? 2, 2, 6 e 5 é o que estavam faltando. E agora, para finalizar, marcar verdadeiro ou falso em cada um desses casos. A propriedade comutativa não é válida na subtração. E aí, verdadeiro ou falso? Isso, verdadeiro. A associativa não é válida na subtração. Verdadeiro. A propriedade do elemento neutro é válida na subtração. Falso, também não é. Tudo não é lá na subtração. A propriedade de fechamento não é válida na subtração. Verdadeiro também. Beleza? Ok, pessoal? Até a próxima, se Deus permitir.